Números no capítulo 9, começamos aqui vendo a segunda celebração da Páscoa, e é um capítulo maravilhoso porque a primeira celebração tinha sido logo após o povo ter saído do Egito, e aqui vemos a segunda, só que aqui também começamos a ver um pouco dos problemas da época. Por exemplo, havia um certo grupo de pessoas, que você vai ver isso no versículo 6, que não podiam celebrar a Páscoa no sentido de estarem impuros por causa de contaminação de cadáver, né? E eles vão até Moisés e Arão e conversam sobre isso, e aí Moisés dá uma orientação: quem tiver com esse tipo de impureza, porque teve contato com o morto, pode celebrar a Páscoa, mas em momento futuro. Então é como se houvesse ali a situação de uma Páscoa postergada com uma cláusula de exceção. Às vezes o contato com o morto ele não foi voluntário, ou até foi no sentido de poder sepultar um morto, alguma coisa desse tipo, então não é por causa disso que não vai se comer a Páscoa, mas vai se comer em momento futuro, e essas aqui são as orientações que Moisés dá a esse povo sobre esta questão. Então você percebe, conforme o povo vai andando, vai avançando, novas situações vão ocorrendo, e é por isso que se faz necessário ter um conhecimento bíblico para tudo que a gente tem na vida, porque aqui Moisés, ele fazia de fato o papel de um pastor. Como é que a gente se conduz agora neste momento? É muito interessante, e Moisés diz, não, vocês vão... Então Moisés ele teve, obviamente, a revelação que veio, né, de Deus, então... Porque assim, aqui nesse momento estava assim, o Senhor disse a Moisés, e aí Moisés ouviu o que Deus disse e ele repassa isso para o povo. Entende? Então isso é maravilhoso. E nesse capítulo 9, são coisas que maravilhosas acontecem nele, além dessa questão que eu estou dizendo da Páscoa. Diz que no dia que o tabernáculo foi, então, terminado de colocar o tabernáculo em pé, a partir do versículo 15, a nuvem vem sobre o tabernáculo mais uma vez. E quando está entardecendo, né, perto da noite, a nuvem ficava como se fosse um fogo por cima do tabernáculo. Então você imagina que experiência riquíssima, porque o povo já tinha experimentado isso na sua fuga do Egito. Mas Deus continuava sempre com este povo de tal forma que, ainda que ali eles vendo o tabernáculo, eles já entendiam que Deus estava ali, mas você imagine que tipo de experiência é essa. Bom, já estou livre do Egito, eu vi Deus agindo de forma maravilhosa no nosso caminho de peregrinação, de sair do Egito, e hoje estamos aqui com o nosso tabernáculo, conforme Deus fez. Muito bem, colocamos o tabernáculo de pé, e aí a nuvem vem em cima desse tabernáculo. Deve ser uma experiência maravilhosa. E o que trago para mim como lição, às vezes eu tento visualizar isso na minha mente, de como poderia ter sido acontecido isso tudo. E acho que, claro, a mente humana ela nunca vai conceber a literalidade desses fatos, porque deve ser uma coisa maravilhosa. Mas o que me chama mais atenção, que é o ponto que eu entendo como mais importante deste capítulo aqui, está justamente no último versículo, no versículo 23, que diz: segundo o mandado do Senhor acampavam, e segundo o mandado do Senhor marchavam, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Claramente, eu falei aqui que Moisés ele era como o pastor daquele povo, por quê? Porque ele ouvia Deus e falava isso para o povo. Então o povo ouvia o que Moisés dizia, mas a tônica maior é: segundo o que Deus mandava, eles acampavam. Segundo o que Deus mandava, eles se punham em pé e cumpriam o seu dever. Isto deve ser a vida ordinária do cristão. Segundo Deus nos diz, hoje, mediante a palavra de Deus, façamos. Aquilo que Deus não diz para nós fazer, não façamos. Vamos cumprir o nosso dever de cristãos. Parece que a vida ordinária para muitos é um grande problema. Não, eu quero viver uma vida cheia de emoções, uma vida cheia de novidades. Cumprir o dever. Qual é o teu dever? E esta é a pergunta que você deve responder para si e olhar para estes irmãos aqui no Antigo Testamento, no livro de Números, que cumpriam seu dever sem dar desculpas, sem justificativas, e assim, Deus mandou a gente ficar aqui, nós vamos ficar aqui, acabou, ponto final. Deus mandou nós nos colocarmos em marcha, assim faremos. E ponto final.